o Bispo Chiquinho Cunha, da Comunidade Evangélica Sou Nossa Bandeira. Estamos mais uma vez aqui para trazer uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Eu tenho certeza que, de um modo maravilhoso, espetacular, Deus irá falar algo contigo, te instruir. E, desde já, se inscreva aí no nosso canal, dê um like, compartilhe. A palavra de hoje tem como tema ingratidão, baseado no livro de Salmo 3, versículo 1, e diz assim: Senhor, como se tem multiplicado meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Quem é que nunca viveu essa experiência amarga, ruim, traumática, revoltante, de não sofrer uma ingratidão? Às vezes você cuida da pessoa, zela pela vida da pessoa, você investe na pessoa, você ajuda a pessoa de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é possível, dentro da medida das suas possibilidades, ou financeira ou não. Quem é que já viveu isto, essa experiência? Aí você, ouvinte da palavra de Deus, vai dizer: eu já vivi, Bispo Chiquinho, essa experiência. Eu peguei fulano, secando, Bertano, ajudei, e no fim de tudo, no final de tudo, essa pessoa foi ingrata comigo. Aí você fica chateada, chateado, revoltado, revoltada. É óbvio. E Deus? E Deus? Quantas ingratidões Deus tem sofrido? Quantas ingratidões Jesus tem sofrido? Quantas ingratidões o Espírito Santo tem sofrido? E quantas ingratidões nós temos sofrido? Eu costumo pontuar, definir ingratidão como sendo a mãe de todos os pecados. Na minha concepção, a ingratidão é a mãe de todos os pecados. E agora Davi, ele relata para Deus, ele fala para Deus, ele expõe para Deus, ele comunica a Deus, ele participa a Deus, ele conversa com Deus, um diálogo com Deus a respeito dos seus adversários que estão se multiplicando, ao ponto dele dizer: muitos se levantam contra mim. Mas o porquê então desse tema ser ingratidão, Bispo Chiquinho Cunha? Você já vai entender já já o porquê do tema ingratidão. E Davi, ele fala: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Às vezes você também já viveu essa experiência, já passou por essa experiência de Davi, uma experiência que ninguém quer passar, uma experiência que é dolorosa, uma experiência que te deixa sequela às vezes, experiência que te deixa magoado, a experiência que revolta, você fica tão revoltado, iracundo, embora a Bíblia diz, na palavra de Deus: ireis, mas não pequeis, não dê lugar ao diabo. E Davi fala para Deus dos problemas que Davi enfrentava, todos os problemas, a adversidade da vida, as complicações da vida, desfavorável ou não. Davi levava a Deus, Davi apresentava a Deus a sua causa. Davi apresentava a Deus em orações ou em palavras o que estava se passando na vida dele.
E não é diferente nos dias atuais, não é diferente nos nossos dias cotidianos. Tudo nós temos que levar a Deus. Tudo. Se é Deus quem conduz a nossa vida, é o nosso tutor, é o nosso pai, é o nosso mestre. Então tudo nós temos que levar a Deus, porque Ele sabe como conduzir a nossa situação, a nossa vida. Ele sabe como manusear, como conduzir, como te levar, como nos levar. E isso é importante. Mas muitas das vezes nós não comunicamos para Deus, conforme Davi fez e faz. Muitas das vezes nós queremos criar metodologias, achando que podemos resolver o problema X ou YZ, ou tal problema, ou tal causa. E no fim de tudo a gente vai ver que a gente não conseguiu resolver. Complicou-se mais ainda a situação, o problema, a adversidade. E se você está sendo confrontado, confrontada, fale para Deus, participa para Deus, conforme Davi fez. Não queira absorver, porque isso vai te fazer mal. Deus chama Josafá e diz: Josafá, essa peleja não é tua. Você está vendo? Você não vai pelejar, tu não vai meter mão em espada, tu não vai fazer nada. Porque eu vou pelejar pela sua causa. Eu vou fazer justiça por ti. E não foi diferente na vida de Davi. E não é diferente nas nossas vidas. Nós temos que participar a Deus, contar tudo para Deus. Ah, mas Deus não é onisciente? Claro que é onisciente. Mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir dos seus lábios. E quando você vai abrindo a sua boca, vai abrindo o seu coração e falando para o Senhor o que está te causando a insônia, a causa da insônia, aquilo que está te deixando angustiado, angustiada, aquilo que está te causando uma dor no peito, aquilo que está te revoltando, Deus vai começar a trabalhar na sua vida. Deus vai começar a moldar situações. Deus vai começar a forjar o seu caráter também, se for necessário. Agora nós temos que crer. Ver que Davi, tudo que ia fazer, Davi participava para Deus. Davi contava para Deus. Davi anunciava para Deus. E Deus falava: vai que eu entreguei esses inimigos nas tuas mãos. Então Davi ia a peleja e voltava vitorioso. Por quê? Não só porque era um homem segundo o coração de Deus, mas porque era obediente à palavra do Senhor. E quando Davi entrava na presença de Deus, era algo fenomenal, que o coração de Deus se derretia também. Quando Davi abria essa boca, porque havia uma sinceridade de oração, na sinceridade, na súplica. E Davi fala: Senhor, como se tem, multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Eu sei que não é fácil você viver ou conviver ou ter essa experiência negativa. Ainda bem você não venceu um obstáculo, já vem outro obstáculo. Talvez você fale assim: meu Deus, por que eu passo tanta perseguição? O porquê de tudo isso, Senhor? É para que o nome de Deus seja glorificado através da tua vida, que a sociedade te conheça e reconheça como homem e mulher de Deus. Isso também é importante. Às vezes nós queremos questionar a Deus. Davi não questionou. Davi ele só expôs para Deus. Ele falou para Deus: Senhor, Yahvé, né? São muitos que se levantam contra mim, os meus adversários. Isso aqui não era um adversário comum, conforme se diz, mas era o seu próprio filho que se levantara contra Davi para matar a Davi, dissipar a Davi, arrancar o reino de Davi, extinguir de uma vez por toda, querido, por causa de um trono.
Interessante, se a gente vê o que mais a mídia fala através de jornais, televisão e rádio, veículos de comunicação, seja ele quais for, sempre haver um relato em que filho matou pai e mãe para poder ficar com a herança, por ganância. Aí a gente se depara com essas notícias, ficamos perplexos, entristece o nosso coração e nos revolta no mesmo tempo, na mesma hora em que nós lemos essa notícia, que ouvimos esta notícia. Davi está falando para Deus: Senhor, como se tem multiplicado meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. O seu filho Abisalão, agora instruído por Aitofel, um que fazia parte do gabinete de Davi, instruir agora Abisalão, ao ponto de Abisalão querer tirar a vida do próprio filho. E Abisalão pensava que ia reinar. Ainda que ele sentasse naquela cadeira, quem ia dar as coordenadas seria Aitofel. Mas a gente vai ver que Davi sempre confiou em Deus. O socorro de Davi sempre veio de Deus. Não é assim, Salmo 121, versículo 1: eleva meus olhos para o monte, me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não dorme, não dormitará o guarda de Israel. O Senhor guarda a tua saída, Ele guarda a tua entrada. De dia o sol não vai te molestar, nem a lua de noite. É umas providências de Deus em nossas vidas. Então, queridos, Davi fala para Deus sobre as multiplicações, o adversário se multiplicando, porque em cada esquina, em cada rua, se convidavam, falavam para aqueles homens fazer parte, ou da guarda de Abisalão, serem soldados de Abisalão, para assim destruir a vida de Davi. Mas é interessante, querido, perto está o Senhor daqueles que invocam. Davi não perdeu a oportunidade. Davi não perdeu tempo. Davi tinha uma intimidade com Deus. Davi relata para Deus. É o que nós temos que fazer. Não lutar com as nossas próprias mãos, com as nossas metodologias, mas deixar nas mãos de Deus e confiar em que Deus está agindo. E ainda diz: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Então, esses exércitos que ia crescendo numericamente, ao ponto de falar e relatar, nem Deus vai livrar ele das nossas mãos. Mas Davi sabia o Deus que ele servia. Paulo sabe, bem sei eu, Deus que tenho crido. Paulo relata e fala sobre isso. E você, ouvinte da palavra de Deus? Você confia plenamente em Deus? Aleluia, eu creio que sim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Deus, para trabalhar, não precisa de números. Deus trabalha do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Agora, já pensou? Seu filho nasce, há uma receptividade que essa criança veio ao mundo, faz-se festa, anuncia-se a parentela, a família, os amigos íntimos, conhecidos. Muitos fazem um banquete e começam a alegrar-se. Depois tem o momento da educação. Você educa, você investe, você dá amor, você dá carinho, você provê, você guarda, você toma conta, você instrui. Não é assim? Ensinar-te-ei e instruir-te-ei o caminho que se deve andar. E no fim de tudo, o que acontece? Davi fez tudo isso, investiu na vida de Abisalão, e agora o que ele recebe como recompensa, em forma de ingratidão,
É Abisalão querendo matar o próprio pai para tomar o reino do pai, instruído por terceiro. Queridos, instruído por Aitofel. Queridos, amados ouvintes da palavra de Deus, eu sempre vou frisar quando ter oportunidade. Em 1 Coríntios 15, 33, fala: irmão, não vos enganeis que as más conversações corrompem-se os bons costumes. Foi o que aconteceu com Abisalão. Aitofel começou a minar, começou a falar ao seu ouvido, começou a trazer toda uma palavras negativas sobre a pessoa, ou seja, sobre o pai de Abisalão, sobre Davi, ao ponto dele agora querer só matar o pai, perseguir ao pai. E a tristeza de Davi, creio eu, que era profunda. Ele investiu, ele educou, ele ensinou. Talvez você já passou por essa experiência. Você que está ouvindo aí a palavra de Deus. Você que está ouvindo essa reflexão. Talvez você já passou por essa experiência, já viveu, conviveu com essa experiência, ou está passando ainda essa experiência. Eu quero te dizer, Deus vai dar um basta. Creia em nome de Jesus Cristo. Quando Davi relata tudo isso ao Senhor, mas ele diz: mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Ou seja, ainda que eles se levantem contra mim, ainda que cresçam a cada dia numericamente, mas tu, Senhor, tu, Yahvé, é um escudo para mim. E é interessante que escudo significa proteção divina. Deus fala isso em Gênesis 15, versículo 1, para Abraão. Abraão, não tema, eu sou teu escudo. Ou seja, eu sou sua proteção divina. Eu guardo a tua vida. Nada poder te tocar. E Davi agora, querido, fala: tu és um escudo para mim, Senhor. Oh, glória! Tu és o que exalta a minha cabeça. Davi, quando fugiu descalço às pressas de Abisalão, que Abisalão estava com seus exércitos. Ele fugiu, Davi, apressadamente, mas ele ainda diz: tu és Deus que exalta-me. Então Davi sabia de tudo isso. A confiabilidade de Davi era tremenda. Aleluias. Ainda diz: com a minha voz clamei ao Senhor e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Oh, aleluias. Davi fala: eu clamei com a minha voz, clamei ao Senhor, pedi por socorro ao Senhor, pedi por ajuda ao Senhor, pedi por intercessão ao Senhor, e ele ouviu-me. Isso significa: ouviu-me e me livrou de imediato. Querido, Deus te ouve, Deus te escuta, Deus sabe o que se passa no teu coração, Deus sabe o que se passa na sua mente, mas é necessário em que você relata: em paz me deito e logo pego no sono, porque tu me faz repousar seguro. Então a confiabilidade de Davi em Deus era tremenda, era grande, ao ponto dele estar no seu palácio, queridos. Ele confiava em Deus, ao ponto dele estar no seu palácio. Em volta do seu palácio, os inimigos estavam à espreita. E ele fala: eu em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz dormir. Que confiabilidade, né? Davi, em outras expressões: eles vão ficar lá, o problema é deles, eu vou orar a Deus e eu vou dormir. Aleluia. Não terei eu medo de 10 milhares de pessoas que se levantam contra mim ao meu redor. Queridos, era grande, crescia numericamente os exércitos de Abisalão para poder destruir o pai, para poder matar o pai. Mas nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Amém? Deus, Ele é Deus na sua vida. Creia que através dessa mensagem você entendeu o que Davi passou, a situação crítica que Davi vivenciou. Mas mesmo vivendo essa situação crítica do próprio filho,
Ele creu em Deus. E Davi, um homem segundo o coração de Deus. Interessante que Abisalão, ele morreu. E Davi, quando soube, ele fala: Abisalão, Abisalão, meu filho, quem dera eu dar a vida por ti. Ou seja, o pai, mesmo sendo perseguido pelo filho, ele fala: ó, poderia eu morrer, trocaria minha vida pela tua. Eu morreria e você estaria vivo. Queridos, essa é mais uma mensagem. Se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe. Tá chupando limão? Um forte abraço a todos.